Maravilhosa noite. Hoje eu quero compartilhar com você uma série de experiências que eu tenho vivenciado aí nos atendimentos. E eu percebo que as relações estão com mais intensidade, densidade, mais briga e muito mais perdas. E esse excesso de brigas, esse excesso de condicionamentos mentais, esse excesso de cobrança conduz um relacionamento para a sua deriva total. E o pior é que uma frase que eu sempre digo: se você começou em paz, o ideal é que você encerre seu relacionamento em mais paz ainda. O ideal é que quando você sai de uma relação, você sai em paz. E o que eu estou observando é que a força contrária é que está se manifestando. Se você está num relacionamento onde você pensa em falar uma coisa e daqui a pouco gera uma briga, onde você pensa em falar ou comunicar uma coisa em na mais perfeita paz, e às vezes você está até pensando em fazer uma surpresa para a pessoa, você pode estar até pensando em fazer uma surpresa, e o que acontece? Imediatamente se provoca uma briga e você não sabe nem de onde veio, nem como aconteceu. Você está pensando em fazer uma surpresa, você está pensando em simplesmente ter uma conversa ocasional e daqui a pouco tudo se transforma numa discussão. Se você percebe que a tua paixão, que o teu relacionamento acabou, que a cada 3, 5 palavras vocês acabam se desentendendo, vocês acabam se estranhando, por assim dizer. Essa live foi para você, foi para que você possa promover na tua vida afetiva como é que você pode resolver e como é que você pode transitar. Opa, passou a moto! Como é que você pode transitar desses barulhos e desses ruídos por um relacionamento de mais paz, independente, preste atenção, independente do tempo que você está se relacionando, independente até de situações que você pode ter vivido, como é que você pode fazer para transitar? Só um minutinho que eu tô com meus doguinhos aqui, que eles acabaram sentindo a energia do que eu vou falar e parece que também querem discutir e brigar. Então, a ideia dessa live é exatamente te ensinar o que você pode fazer para a briga evitar. Muitas vezes, o que eu estou percebendo é que as próprias tensões do dia a dia, as tensões do trabalho e outras preocupações, o relacionamento é que está engolindo isso tudo. Muitas vezes, quando o teu parceiro, a tua parceira está vivendo um problema, ela sente que o relacionamento é um campo livre, é um campo onde ela pode desabafar. E é um campo onde essa pessoa muitas vezes nem percebe que está colocando no teu colo as frustrações e as insatisfações que estão acontecendo até mesmo em outras áreas da vida, como por exemplo a familiar, como por exemplo a profissional e muitas vezes até a área afetiva, até muitas vezes a área financeira. E essa pessoa, sem perceber, quando ela sente que você é forte o suficiente para resolver, ela chega e coloca aquela bolha de problemas em cima do teu colo. Ela coloca aquele estresse em cima de você. E como é que você pode fazer para solucionar esse tipo de situação, onde vocês acabam se perdendo durante a relação? E é sobre isso que eu quero te entregar hoje. Eu sou Kátia Demier, especializada também na arte relacional. Eu trabalho com várias metodologias, como por exemplo a terapia, eu trabalho com a neurociência, com a neurosemântica, com programação neurolinguística e muitos trabalhos sistêmicos também. E ao longo de mais de 23 anos, eu tenho certeza que a minha experiência e as minhas pesquisas podem apoiar você no seu momento. Até legal quando vocês mandam aí perguntas ou mandam até informações do que está acontecendo no teu momento, porque toda a moldura que eu estou fazendo para gerar esse conteúdo é para atender justamente as mensagens que eu tenho recebido sobre isso. E eu não sei se você já ouviu falar de uma técnica chamada minimalismo, que é uma técnica de reduzir, por exemplo, excesso de pertences na sua casa, excesso de objetos, excesso de roupa, excesso de um monte de coisa. E dentro dessa técnica, uma pesquisa que eu tenho feito muito é se é possível adaptar essa técnica de ser uma vida mais simples e mais fácil dentro do teu relacionamento afetivo. Você já viveu um relacionamento onde parece que vocês se entendiam muito bem, mas de repente
tudo que você vai falar gera uma briga? Vocês já viveram isso? Você quer falar e quer fazer uma surpresa e quer fazer um convite, mas na hora parece que alguma coisa dá errado e a pessoa não entende nada do que você quis dizer. Ela parece que não entende exatamente nada. Parece que vocês estão falando idiomas diferentes. Você já viveu, ou você vive isso, ou você conhece pessoas que podem estar vivendo isso? Então chama para cá, porque eu quero te entregar dicas e soluções baseadas justamente na técnica minimalismo para relacionamentos afetivos. É tirar do vinagre para o amor. Ou seja, quando a coisa está começando a migrar, como é que você pode fazer para isso apoiar, fortalecer e mudar? E aí, eu também quero te ensinar, se o final é inevitável, você está pronto? Você está pronta? Se o final desse relacionamento é algo inevitável, que todas as situações já foram realizadas, se você já nutriu, se você já apoiou, você está pronta? Você está pronto para liberar o seu desapego? Olha o que eu vou te dizer. Todo relacionamento, ele só funciona quando você tem um alto nível de desapego, em relação a manter esse relacionamento e um baixo nível de expectativa. É onde você está? Ou você tem uma alta expectativa, ou você está vivendo o contrário, onde você tem uma alta expectativa sobre o relacionamento, uma alta expectativa e um alto nível de apego também. Porque se você estiver vivendo isso, as chances de você passar a controlar o outro, as chances de você passar até se perder nessa relação são gigantes. E saiba o que eu vou dizer para você. Já faz um tempo que nós estamos esperando que de 2025, que é esse ano, até 2027 será o momento onde nós mais seremos desafiados nos nossos relacionamentos afetivos. E eu quero compartilhar com vocês, depende do momento em que você está, algumas dicas e algumas situações que de repente podem fazer com que melhore a tua comunicação, a tua postura e de repente mudar o curso do teu relacionamento. Vocês sabem que hoje nós temos mais de 268 milhões de pessoas que estão sendo acometidas por ansiedade e que dentre esse número, 48% desse nível de ansiedade se dá justamente por não saber gerir o relacionamento afetivo. Ou seja, o relacionamento afetivo ainda é líder de desgaste, ainda é líder de desânimo, de tirar a tua energia, ainda é líder até mesmo de alguns processos de depressão. Então, essa dica que eu quero entregar para você aqui hoje, fica até o final, pode ser de muita valia. Se você quiser mandar até perguntas, se você desejar compartilhar situações que você pode estar vivendo, o momento é esse. Aproveita que eu consegui esse espacinho para te atender. Então vamos lá. É simplificar a tua comunicação. Simplificar a comunicação e deixar essa comunicação como se ela fosse mais voltada para o outro e não para problemas e não para coisas. Pratique, segunda dica, pratique a escuta ativa. Ouça, primeiro sinta, primeiro deguste a informação que o outro está te dizendo. Porque muitas vezes você está nervosa ou você está nervoso e a informação que aquela pessoa está te entregando, o que ela está te dizendo, você vai colocar naquela mesma caixinha. E isso, invariavelmente, é simplesmente a tua distorção emocional, a tua distorção mental. A maioria de nós, quando deseja resolver assuntos pelo WhatsApp de questões delicadas, é muito arriscado, porque depende muito do estado que essa pessoa está lá emocionalmente. Jamais, olha lá, terceira dica, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, busque resolver ou conversar assuntos mais sensíveis por WhatsApp. Jamais faça isso. Em nenhuma circunstância faça isso. E espere quando você estiver diante do outro, olho a olho, para que você possa sentir como a pessoa está reagindo, como ela está recebendo essa informação. Isso é um assunto sensível, seja de ciúme, especialmente se for questões financeiras. Questões financeiras, converse presencial. E não converse assim que a pessoa bate na porta e ela chega e você começa a entregar todos os problemas, tudo isso. Não faça isso.
Fale o essencial. Evite excessos de indireta. Aliás, evite indiretas. Evite provocações. Evite cobranças apelativas achando que o outro vai mudar, porque ele não vai mudar. Ela não vai mudar. Evite também longas discussões sobre pequenas coisas. Ele não lavou a louça, como o exemplo que eu dei numa outra live. Ele simplesmente não lavou a louça. É isso. Lá existe uma louça, mas do seu lado existe um ser humano que de repente ele só deseja um pouco de tempo, um pouco de atenção ou simplesmente alguns minutos de paz. Não expulse do seu caminho uma pessoa que está se relacionando com você. Não expulse com cobranças, onde a pessoa chega em casa e o único lugar que parece que cada vez ela deseja estar menos é com você e na sua casa. E isso tem acontecido cada vez mais e mais. Então preste atenção, fale o que é essencial. Evite provocações indiretas, como por exemplo, essa situação da louça. Tem gente que só espera o outro. Não está esperando. Simplesmente, se o acordo entre vocês é que essa pessoa lavasse a louça, deixe a louça. Deixe no momento do outro. E pare de controlar, acreditando que só existe a tua decisão. Tem que ser naquele momento. Tem que ser agora. Traga mais leveza para o seu relacionamento. Permita que a pessoa, quando ela chega na sua casa, na casa de vocês, ela possa se sentir bem. Ela possa se sentir abençoada, ela possa sentir que delícia poder chegar aqui. Não expulse a pessoa da sua vida com excesso de cobrança, com excesso de indiretas. Ouça o que ela tem para dizer, não somente na fala, mas com a postura de corpo e com o jeito que essa pessoa chega na casa. Se essa pessoa se chega mais introspectiva, permita que ela possa ter aquele momento de paz. Não fica infernizando. O que aconteceu? Não, é comigo a coisa. Não fica, dá um tempo, pratique a escutativa. A escutativa não é só ficar cobrando do outro que te explique o que a pessoa está pensando, o que ela quer, o que ela fez. É poder também ouvir os sinais do silêncio, os sinais onde ela precisa simplesmente de um tempo para ela, os sinais onde é importante para ela se dar um momento sem você ter que enfiar várias e várias tarefas sem fim. Veja, quando vocês se apaixonaram, era um beijo, você queria estar bonita, ou você queria estar bonito para encontrar essa pessoa, não é isso? E sabe o que faz o relacionamento começar a esfriar? É quando você esquece desses detalhes, de fazer o que vocês faziam no começo, e você só coloca o teor da obrigação. As contas, a casa, os filhos, problemas e problemas. E aí a tua referência, a referência de chegar em casa fica desgastante, fica chata, fica aquela coisa, meu Deus, eu tô chegando em casa, vai começar tudo de novo. E se você entende que o papel do masculino é entregar a casa e o papel do feminino é transformá-la num lar, a ideia é que o ambiente da sua casa seja praticamente um lugar sagrado, onde você sacraliza a energia desse lugar, o que há nesse lugar e o envolvimento desse lugar. Fatalmente, quando a sua casa acaba sendo um lugar onde só há cobrança, onde só há briga, cada vez mais um abismo chama outro abismo. Então a ideia dessa live, por conta dos últimos atendimentos que eu tenho vivenciado durante esses dias, eu quero compartilhar com você segredos que salvaram relacionamentos. Fale o que é essencial, não fique cutucando o passado, não fique provocando, não fique procurando problemas. Olhe para essa pessoa e comece a relembrar o que te fez se apaixonar por ela. Desapegue, preste atenção na quarta ou quinta dica que eu estou te entregando. Desapegue de expectativas irreais. Não acredita que a pessoa tem que adivinhar o que você quer. Não acredite que a pessoa tem que ser o que você quer. Saiba, a tua felicidade não se delega. E ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz. Essa é uma crença que nós ouvimos muito aí no dia a dia, mas essa crença não é real. Essa crença não é real. O Arnaldo, tempo de separado. Foi falta de comunicação. É verdade, Arnaldo. Essa semana, Arnaldo, essa semana não, os últimos acho que 15 dias, o que mais eu tenho atendido são relacionamentos que pela falta ou mesmo o excesso de comunicações tóxicas estão fazendo as pessoas se separarem.
Valorize mais a presença da pessoa. Valorize mais a presença do que só problemas, contas. Antes de falar de contas, que é importante que vocês tenham essa liberdade um com o outro de priorizar o que nós vamos fazer com as nossas conquistas. Isso é bem importante. Mas assim que a pessoa chega do trabalho, no horário do jantar, não faça isso. E também não faça isso pelo WhatsApp. É um grande erro. Gente, é um grande erro. E conversar sobre assuntos sensíveis pelo WhatsApp está gerando uma série de distrações, uma série também de distorções, onde os casais estão se afastando muito por conta disso. O ideal é, chega em casa, os problemas vão estar lá, depois você resolve. Vai tomar um banho, relaxa, janta e depois fala, vamos conversar agora sobre esse assunto? Comece a trazer mais leveza para a energia da sua casa. E uma coisa que eu quero trazer, uma dica muito importante. Quando você estiver no seu café da manhã, eu não sei se você degusta esse café da manhã com a sua companheira ou não, mas evita aquelas notícias de coisas ruins logo de manhã. Evite ligar a televisão nos momentos de refeição. Elimine esse deshábito. E quando você estiver na mesa, sinta o sabor da refeição. Sinta a presença da sua companhia. Será que nós ainda vamos ter que primeiro perder para depois entender o valor da presença? Será que ainda nós vamos entrar nos restaurantes e ver pessoas se desconectando através de um celular? Cada um no seu celular, vendo coisas e sem perceber quem está do lado? Será? Será que nós vamos esperar o nosso relacionamento entrar em crise? Será que nós vamos esperar outras pessoas reconhecerem qualidades que você já esqueceu no seu parceiro e na sua parceira? Será que você vai esperar essa pessoa ser conquistada por outras ou por outras coisas porque você simplesmente está valorizando tudo menos a presença das pessoas? Então a dica dessa live é entregar para você a enxugar certas ilusões. Para imediatamente de chegar em casa e já procurar correr porque tem que fazer janta, correr por causa disso. Não, simplesmente compartilhe mais com a pessoa, converse mais, valorize a presença dela. Para de comparar a pessoa que está com você com outras. Às vezes você tem uma ideia muito errônea. Aquele meu amigo tem uma vida maravilhosa. Você não sabe que você simplesmente não está lá. E as pessoas só postam aquilo que é de novela, que é cena de novela. Então para de comparar a tua relação com outras. Comece a perceber o que vocês faziam no começo e que pararam de fazer, que é se apreciar, que é ouvir o que o outro tem para dizer, que é ter curiosidade de saber simplesmente como é que foi o dia do outro. Você não tem curiosidade de saber como é que foi o dia do outro? Ou você só vai se importar de saber quando a pessoa fala, olha, eu não quero mais ficar com você, eu tô indo embora, tô arrumando as minhas coisas, e você com aquela cara de surpresa, aquela cara de paisagem, como se não tivesse percebendo sinal algum. Como se não tivesse se dando conta de nada. Quando você estiver com uma pessoa, sinta. Quando você estiver com o seu parceiro, com a sua parceira, olhe para ela. Tenha curiosidade de saber o que acontece com ela. Tenha curiosidade dos interesses dela. As contas existem, mas tem um momento certo para falar sobre as contas. Mas o primeiro momento é quando você pode se conectar com a pessoa que aí está. Quando você pode ouvi-la e quando você pode também se sentir ouvido e ouvida por essa outra pessoa. Começa a colocar essas dicas que eu estou passando para você, elas estão aqui gratuitas. Eu estou entregando processos que nós fazemos com casais que funcionam e funcionam muito. Em pouco tempo, você vai perceber que a maioria das coisas que estavam te afastando dessa relação vão desaparecer em pouquíssimo tempo. Pare de encontrar só problemas, pare de só colocar pressões, pare de cobrar e esquecer que diante de você tem um ser humano que também quer ser apreciado, quer ser apreciada. É péssimo. Eu ouço muito isso de mulheres, que às vezes elas fazem uma surpresa, ou compram uma lingerie, alguma coisa a pessoa simplesmente não percebeu. Ou faz até paro de falar besteira. Então, se para você não serve, gente, eu agradeço muito a tua entrega. Se você tem algum outro assunto que para você pode ser mais importante, entrega aqui. Esse é meu trabalho, inclusive. Entrega, se de repente para você
pode ter algum assunto que tem a ver com o momento que você está vivendo. Mas o que eu quero dizer para você que pode estar se conectando ao conteúdo que eu estou entregando é que essa arte do minimalismo pode servir muito para um relacionamento. Muitas pessoas não se dão nem o trabalho de querer aprender e muitas pessoas acham que o outro é que tem que mudar. E geralmente essas pessoas sempre sozinhas vão estar. Sempre sozinhas vão estar. Então, essa dica é para você. Quando você estiver chegando em casa, primeiro se conecte, primeiro perceba a pessoa, primeiro sinta a pessoa que está do teu lado. E quando você tiver questões ou assuntos mais delicados, encontre a hora certa de poder compartilhar isso. Encontre a hora exata de poder compartilhar isso. Tá? Essa é uma dica que funciona e funciona demais para quem valoriza o relacionamento, para quem valoriza a pessoa que está aí do teu lado. Mas tem pessoas que não valorizam nem a si mesmo, nem o que está acontecendo, e são pessoas que esperam realmente o relacionamento, ir de ladeira abaixo. E aí ainda tem a postura de culpar o outro, mas tem muitas pessoas assim. E eu espero que tudo que eu esteja compartilhando se servir para você. Compartilhe com outras pessoas e coloque para que esse conhecimento possa voltar a gerar uma credibilidade nos relacionamentos de longo prazo. Comece a colocar ainda a energia para que você possa estar vivendo. Porque se você está vivendo com uma pessoa 1 ano, 6 meses, 10 anos, não tenha ilusão que com o passar do tempo as coisas podem se estabilizar, não. Com o passar do tempo, vocês vão ter outros desafios. Aí passa 1 ano e você pensa, nossa, agora nós já entendemos tudo como é que o outro funciona. É uma ilusão. Vão vir outros desafios, a pessoa muda, você muda, mudam situações, de repente aparecem filhos e aparecem outros desafios que vão exigir de vocês mudanças. Cada vez que o tempo vai passando, que o tempo vai avançando, são novos desafios, são novas oportunidades que a vida vai entregar para que você possa mudar. São novos desafios que vão acontecer para você poder aprender. Essa é a dinâmica da vida. Não acredite que o teu relacionamento, com o passar do tempo, necessariamente vai piorar. E também não acredite que necessariamente ele vai melhorar. Todo relacionamento, ele depende da nutrição e da entrega que cada um tem para investir. Cada um tem para investir. Tudo que você entrega é o teu retorno, desde que a pessoa também esteja na mesma sinergia. O que você entrega, é importante que a outra pessoa também esteja contribuindo. Não existe um relacionamento que se sustente quando só um entrega, quando só um contribui, quando só um valoriza. Porque senão fica desgastante, só um vai, só um investe. Isso é muito diferente da paixão. A paixão por si só, ela se sustenta. Todos os dias é gostoso, todos os dias é legal. A paixão não precisa de nutrição. Mas o amor e um relacionamento que depois se transformou para algo mais longo, ele precisa de nutrição, sim. E ele exige que você vá mudando no decorrer do tempo e no decorrer dos anos. Isso é uma coisa muito interessante, que muitas vezes você tem uma falsa ilusão de que com o tempo tudo vai se estabilizar. E não é real. Isso não é real. A oportunidade que a vida traz nas relações é incrível. Olha só que curioso, nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender e melhorar. Todos nós estamos aqui para aprender e melhorar. E o que eu observo é que no relacionamento afetivo é a área da nossa vida que mais nos convida e nos proporciona mudanças, porque exige muito de nós. Exige cuidado, exige um olhar atento. O amor não admite ignorância, não admite provocações, não admite desgaste por muito tempo, especialmente agora, onde as pessoas estão cada vez mais superficiais, onde elas não conseguem sequer reconhecer uma coisa que é boa. Elas estão aí, terminou, deu problema, eu mudo, terminou, deu problema, eu mudo. E assim, como se não fossem pessoas, como se fossem simplesmente momentos. Mas se você é uma pessoa que deseja investir para que o teu relacionamento avance, essa live é para você. Então lembra das dicas que eu passei aqui e dicas que podem fazer com que você evite mais muitas e muitas discussões, muitas e muitas brigas. Número 1, quando a pessoa estiver chegando, quando você chegar em casa, não coloque assuntos
desafiadores. Não coloque só boleto. Olha a pessoa, receba essa pessoa. 2, jamais trate de assuntos sensíveis por WhatsApp, de forma alguma. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe a questão, se a pessoa está sendo pressionada, se está cobrada, nunca faça isso. Número 3, tenha curiosidade em saber como é que está a vida da pessoa que você se relaciona. Tenha curiosidade legítima, ouça ela. Inclusive, ouça quando ela não está falando, quando ela precisa de um tempo, quando ela precisa de um silêncio. Ouça também o comportamento dessa pessoa, ouça isso. E número 4, perceba o que é significativo ser falado e o que é bobagem. Por exemplo, ter uma briga de 2 horas porque deixou um prato na mesa. Ter uma briga de 2 horas porque a pessoa esqueceu de novo uma toalha molhada. Então, faça de coisas pequenas, pequenas. Nunca, em hipótese nenhuma, transforme detalhes em grandes discussões, em grandes desgastes. Porque não está desgastando só o outro, está desgastando você e o seu relacionamento também está sendo desgastado. Lembre, fatos são fatos. E os fatos só têm o peso que você dá a eles. Se para você ver uma toalha jogada, molhada, esquecida, é um grande drama, isso é você que está fazendo. E se para você ver uma toalha jogada, simplesmente você tem a habilidade, a sabedoria de chegar e falar, amor, lembra da toalha jogada, hein? Numa boa, com leveza, você não precisa virar um dragão todos os dias, porque as coisas estão diferentes do que você quer controlar e do que você quer fazer. Você não precisa. Obrigada, Diogo. Você não precisa ficar fazendo de detalhes um grande drama relacional. Se você conseguir perceber, meu Deus, por que eu fiquei tão nervosa quando eu vi aquele prato na pia? Eu fiquei nervosa, foi por causa do prato. Se você fizer isso que eu vou te dizer agora, você vai perceber que a maioria das coisas que você briga com o outro nunca é pelo motivo que você está dizendo. Jamais é pelo motivo que você está ali alegando. Geralmente é um assunto que é seu. Eu já vi casos onde a pessoa percebeu que o prato na pia, na verdade, foi o descarregue dela. Foi onde ela descarregou porque ela teve um dia péssimo. Foi porque o motoqueiro fechou na rua. Foi porque o chefe deu uma briga. Então, quando ela viu aquele prato, bum, foi a gota d'água onde ela pôde encontrar um cenário para desabafar. Então, quando você perceber que aconteceu um fato que você está querendo arrancar a cabeça do outro, perceba se simplesmente você não está transmitindo um outro assunto, uma outra insatisfação, uma outra dor disso e entregando no colo do outro. O outro não é capaz de adivinhar isso. Se você não tem clareza sobre os gaps e sobre as causas que fazem você ser tão reativo ou tão reativo, o outro muito menos. O outro muito menos. E saiba, a nossa reatividade mental é uma coisa automática. É uma coisa tão automática que às vezes nem eu me dou conta de que na verdade a briga pelo prato foi porque eu estou completamente insatisfeita, porque eu tenho a necessidade de conversar, porque eu tenho a necessidade de ser ouvida. Então preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Se antes de você começar a brigar, antes de você cobrar, antes de você começar a fazer aquele barraco, sente de verdade essa sensação reativa que eu estou sentindo agora, essa vontade de arrancar a cabeça dele ou dela que eu estou sentindo agora. O que é que está querendo me dizer? Fatal. Se você fizer essa pergunta e se der pelo menos 3 minutinhos para entender, você vai ver que não é o prato que é importante. E você vai entender que aquele prato não tem o valor de uma discussão. Não merece aquele prato, aquela toalha jogada, perder a paz do relacionamento. Não merece desgastar e não merece ficar porrinhando a vida do outro. Tá? Então é essa entrega que eu quero deixar com vocês hoje. Para quem serviu, eu quero que você diga como mais eu posso estar te apoiando e qual é o desafio que você está vivendo que a minha expertise eu posso estar apoiando você. E se você não quiser dizer o seu nome, perceba, cada vez que eu entrego uma live, eu jamais cito o nome da pessoa. Eu posso até citar os exemplos, mas eu jamais cito. E a minha ideia é entregar a você mais e mais conhecimento para você aprender com sabedoria na prática como é que você lida com relacionamentos, transformando eles em grandes momentos. Combinado? Muito
Gratidão pelo seu momento e me segue. E se serviu para você, compartilhe esse conteúdo e me conta como eu posso te servir. Maravilhosa noite e até a próxima. Com vocês, Kátia Demier. Bye, bye!